Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer a pinturinha aqui, olha, do nosso desenho, né, que a gente fez lá no último vídeo, essa estrelinha e essa bolinha natalina. Eu vou enchendo esse chão aí com branco, eu vou manchar um pouco, tanto com cinza chumbo quanto com cinza lunar. A gente vai manchar um pouquinho isso aí. A pintura será muito fantasia, mas a gente vai utilizando esses dois tons, né, mais escurinho em cima desse branco, para a gente ganhar umas sombras, para depois a gente dar um aspecto de neve, tá? Como a gente quer trabalhar um chão que esteja assim coberto de neve, né, tem aquele aspecto de bastante neve, onde esses elementos se encontram, então eu vou fazer como base o branco, vou passando o branco aí, bastante branco. Vou pintando mesmo. E daí eu vou pegando a ajuda de um pouco do cinza chumbo, principalmente próximo aos elementos, o cinza chumbo que é mais escuro, e afastando, um pouco afastando mais, a gente pode estar usando o cinza lunar, que tem aquele toquezinho mais azulado, né? O cinza chumbo ele é mais pro preto. Olha só, essa região aí mais afastadinha, o cinza lunar. Embora, principalmente por ser uma pintura assim bem fantasia, você não tem que se preocupar muito onde colocar, mas que você vá deixando esse branco com o seu tom modificado, vamos dizer assim. Você vai usando esses cinzas pré-modificando, deixando o branco manchadinho, um branco sujinho, porque na hora que a gente vier colocar os excessos de branco, não é? Para parecer que tem uns excessos de neve ali nesse chão, a gente precisa que esse branco esteja modificado. Porque se a gente sair colocando mais branco em cima do branco, não vai aparecer. Se aparecer, não aparece muito bem, não é? Então, eu vou pintando, fazendo uma base branca, eu vou colocando, esfumaçando em cima desse branco um pouco do cinza chumbo, do cinza lunar. E quando eu venho assim colocando um excessozinho de branco, olha, o branco puro, ele já aparece bem. Claro que vai secar e vai apagar um pouquinho mais. Mas lá no acabamento final, aí a gente coloca um pouco mais, tá bem? O nosso chão, ele será todo feito nesse estilo. Vou acelerar um pouquinho, mas não vai mudar. Vou fazer ele inteiro com você só para você poder observar. A colocação desses cinzas, né? Você pode estar colocando mais ou menos. Você pode estar colocando assim, espalhando um espaço maior ou deixando muito manchado. Eu vou deixar o meu mais manchadinho, para que você possa ver, né? Como você, de repente, se você gosta de fazer ele assim bem manchado. Como eu vou fazer um desenho hoje assim, mais de fantasia, eu vou manchar mais ainda, para ficar muito irregular o chão em si. Quanto mais a gente espalha, a gente deixa manchas mais longe uma da outra, vamos assim dizer, menos irregularidade para o chão. Quanto mais a gente sai fazendo manchinhas muito próximas, uma próxima da outra, então dá a impressão de que tem muitos relevos diferenciados naquele espaço, pequenos relevos, né? Então, eu vou fazer a minha pintura assim, muitos relevinhos, principalmente para a gente ir aproveitando essa ideia bem fantasia. Alguns espaços que tem neve, o chão, a gente olhando ele assim, ele pode parecer até bem planificado, é como se tivesse bem lisinho uma pintura ou a imagem, enfim. Mas em alguns lugares não, alguns lugares mais irregulares. E essas irregularidades, elas mostram que tem alguma coisa ali embaixo da neve. Tem alguns tronquinhos, algumas pedrinhas, muita irregularidade na parte de baixo. Ou que não tem uma quantidade de neve muito grande, que está mostrando ainda, né, os relevos, possíveis relevos devido aos elementos embaixo da neve. Quanto mais planificado, quanto mais lisinho, a gente olha e parece que está muito uniforme, então tem uma quantidade de neve maior e a gente na hora da pintura pode optar por estar fazendo uma dessas duas formas. Para minha pintura fantasia hoje, eu vou fazer ela bem irregular, tá bom?
Vou deixar assim, ó, bem manchadinho. Olha só quantas manchas, né? Eu saio colocando aí, colocando com os dois cinzas, aí eu tô distribuindo porções de branco. Olha só, tá vendo? A gente olha e tem a impressão de que tem muitos relevinhos, pequenos relevos, né? Muita irregularidade para esse chão, ele não tá muito plano. E depois a gente também pode estar usando até uns toques de sépia, não necessariamente só os tons cinza, tá bom? A gente pode brincar um pouco com os tons que a gente coloca para a pintura da neve. Não tem necessariamente que ser branco e cinza, mas para então eu vou fazer só isso. A pintura aí da minha estrelinha, eu tô passando o marrom café. Você pode estar usando aí algum tom que você tenha que seja mais puxado para algo assim. Eu tenho aqui, né, quer dizer, eu poderia estar substituindo, por exemplo, pelo jatobá. Até mesmo se eu tivesse colocado aí o castanho claro, também ficaria bom. Se você não tem nenhum desses tons, você pode colocar até mesmo siena natural em substituição. Camurça também dá para colocar em substituição. Você usa o tom que você tiver para colocar nesse espaço, né? Na lateral aí da nossa estrelinha. Tudo que aparece da lateral dela, né? É como se a parte de trás da nossa estrelinha fosse pintada nesse tom. Então, tudo que aparece aí a gente vai colocando com essa tonalidade. Para sombra e contorno, pode estar usando terra queimada, o rústico, algum tom assim que seja bem mais escuro. Tanto para fazer um contorninho, quanto para fazer uma sombra nessa região aí de baixo. As partes voltadas para o chão é o lugar onde a gente coloca a sombra. É o cantinho que pede um pouquinho de sombra. A parte da minha estrelinha, essa parte maior, eu vou encher inteiro de vermelho. O vermelho que eu tô usando é o tomate, mas você pode usar qualquer vermelho que você tenha na sua casa. Ou qualquer outra cor. A parte de cima, eu vou usar o branco, encher tudo isso aí de branco. Vou pegar o cinza chumbo, aquele mais escurinho, e vou colocar uma sombra aí nessas regiões, embaixo das folhas, do lacinho, enfim. Você pode estar usando o cinza chumbo, lunar, até o cinza mesmo, cinza puro, né? Ou um pouquinho de preto para fazer isso aí. Olha só a região que eu vou distribuindo o cinza, essa parte que voltada para o chão, né? A parte que recebe menos luminosidade. Vou fazendo o contorninho e vou puxando essa tinta para baixo. Os pincéis que eu vou utilizando aí, pincel número 8, pincel número 10, é um trabalho grande, né? Uma estrelinha grande, dá pra gente usar um pincelzinho até maior, como o número 10 ou 14, se estiver bem cortado e lixado. Vou fazer um contorno bem marcado em volta da minha estrelinha, como uma sombra, uma certa esfericidade, né? Ela é como se ela não fosse plana, né? Não fosse uma superfície plana, mas que ela arredondasse um pouquinho aí para trás, para ser presa a esse outro tipo de tecido. Vamos assim colocar. Mas depois eu vou vir com o preto, deixando esse contorno mais marcadinho, levemente mais marcadinho. Com o verde oliva, eu vou encher minhas folhinhas, encher totalmente as folhinhas do azevinho. O verde soft, eu vou colocar luminosidade para o centro das folhinhas. Ou então, se uma encostar na outra, né? E no caso, eu colocaria um pouco desse verde soft fazendo a separação. Mas isso a gente vai ver na pintura das outras folhinhas aí do lado. Essas que estão separadinhas, eu vou fazer luminosidade no centro delas. Olha só, coloquei uma boa luminosidade. E com o pincel zero ou com um pincel chato, assim, mais velhinho, dá para colocar aí, olha, as nervuras. A principal, as auxiliares aí para as folhinhas. Vou deixar nervuras marcadinhas mesmo.
E para as folhinhas é apenas isso. Nas outras, né, nas folhinhas do arranjo aí da bolinha, então depois eu mostro essa separação. Porque uma tá, né, encostando na outra, então a gente vê aí a separação. O lacinho eu vou pintar de azul. O azul que eu escolhi foi o azul cobalto. Vou encher inteira. Vou colocar a luminosidade com o branco, separando, né, a parte de cima da fita, dessa parte aí de baixo. Se você quiser colocar uma profundidade, aí pegar um azul marinho, escurecer mais a parte de dentro, tudo bem. Se você não quiser, você pode estar deixando dessa forma mesmo, só com a luminosidade. Vou colocar aí para esses dois lados, sempre puxando para a parte que tá mais ou em cima ou indo para baixo, em direção ao chão. E para esse pedacinho aí eu vou colocar um pouquinho também, esse pedacinho de fita. Agora, eu vou encher os azevinhos com púrpura totalmente. Todo preenchido com púrpura, eu venho com um pouquinho de branco, colocando luminosidade para a parte de cima. Se você quiser, você pode estar deixando só a luminosidade. Se quiser, pode colocar um pouquinho de preto como sombra para eles, na separação, no encontro entre um e outro. Se bem que esses só encosta levemente um no outro. Os outros, no outro arranjinho, depois a gente vê, né? Eles ficam, né? Passa mesmo um por cima do outro, tem um na frente, outro atrás, enfim. Olha só, coloquei um toquezinho de preto nessa região. Aí embaixo também vou colocar um pouquinho. E com o pincelzinho zero, eu vou colocando detalhezinho, aquelas sepalazinhas que tem em cima da frutinha. Vou colocar aí nas duas. É só um detalhezinho, eu coloco como se fosse uma florzinha. Para o centro delas, como são maiores, eu vou colocar um toquezinho de branco. Mas eu não deixo o branco assim muito marcado, não. Eu esfumaço ele um pouco, vamos assim dizer. Agora, eu vou pegar verde bandeira pra gente fazer, né, esses detalhezinhos aí, olha. Eu vou colocar o verde bandeira mesmo, ele é um verde mais chamativo, mais forte. Eu vou colocar essas folhas de pinheiro com verde bandeira. Aí, você puxa vários, mas dá preferência a fazê-los assim mais rente, não fazer muito arredondado, porque elas são aquelas folhinhas mais firmes. Parecem uns espinhos bem longos. Aí, eu vou colocar um pouquinho também. E a gente vai detalhando, né, um pouquinho mais a nossa bolinha, pra gente chegar, pra gente finalizar ela. Aliás, nossa estrelinha, né, a bolinha a gente vai pintar depois. O olhinho eu vou encher todo com preto. Será aquele olhinho bem simples, todo com preto e um pouquinho de luminosidade. Eles são grandes e não dá pra fazer com o cabinho do pincel. Então, preenchendo mesmo, pincelzinho pequenininho pra fazer o preenchimento, ou um pincel redondo, ou um pincel chato, número 0, número 2. Preenchimento feito. Então, a gente traz um pouco de branco como luminosidade. Estou logo colocando, puxando, espalhando um pouquinho. Agora, a gente coloca um excessozinho de branco, pode ser com o pincel ou com o cabinho dele, e pronto. A gente tem a boquinha, né? Vou fazer o contorninho aí, só o contorninho mesmo, não tem muito detalhe para essa boca. Olha só, colocar só um detalhezinho pequenininho, mas não é muito grande pra gente precisar de outro tom. As bochechinhas, vamos dizer que uma bochechinha mais rosadinha para ele, para ela, a gente coloca com o branco mesmo, né? Não, se quiser colocar aí um rosa chá, um rosa bebê,
mas eu não acho que faça muita diferença. Eu vou espalhar um toquezinho do branco aí em cima. Olha só, deixa parecendo assim, né? Parecendo mais forte, mais marcado. E não precisa também contornar. Vou fazer aí, tipo uma costura. No encontro dos tecidos, aí eu venho fazendo uma costurinha, usando o preto mesmo para isso. Picilzinho número 0. Aí a gente vai passando esse detalhezinho, como se fosse aquela costura à mão, para o encontro dos tecidos. E isso eu vou fazer em torno de toda essa parte aí do encontro do branco e do vermelho, e também vou fazer nessa outra parte de baixo, no encontro dos outros tecidos, vamos assim dizer, né? Para todo o encontro eu vou fazer isso aí. Não é diferente. Vamos detalhando do mesmo jeito. É um detalhe bem tranquilo de ser feito, não é um contorno geral, não é só umas marquinhas que você pode fazê-las maiores ou menores. Mas pelo menos para todas essas regiões de encontro de tecido. Como se tivesse mesmo uma costura segurando as partes, os pedaços de tecido. E agora vamos para a pintura da bolinha. Eu vou encher essa parte de baixo toda com branco, até os pezinhos, né, a mãozinha, tudo com branco. Vou pegar o cinza chumbo novamente, aquele mais escurinho, e vou sair sombreando no em volta. Não se preocupe se você estiver preocupado em emendar o chão, o fundo, nessa parte de trás, com a bolinha, que acaba se emendando, é tudo cinza que a gente colocou. Não vai. Depois a gente ainda vem com um toquezinho de preto, igual a parte de cima da estrelinha que eu ainda vou colocar, um toquezinho de preto, melhorando, né? Deixando mais formado esse contorno. Vou passando aí também, mas eu vou fazer um detalhe com ouro, ainda aí em cima da estrelinha. Como se também fossem 2 tecidos, só que no caso, o segundo tecido, para essa parte branca, é ouro que eu vou usar. Faço esse contorno inteiro, para os pés, para as mãozinhas, geral, eu faço esse contorninho. Agora aí, eu posso estar arrumando com o cinza, eu já posso vir trazendo o preto. Para todo caso, esse contorninho mais marcado levará ao preto, é inevitável. A gente precisa ganhar uma separação melhor de chão e de fundo com a bolinha, da bolinha, então a gente coloca um pouquinho de preto. Essa parte aí em cima eu vou puxando um pouquinho de cinza, o mesmo cinza, cinza chumbo, será o cinza que eu vou usar nessa pintura, eu não vou colocar outro não, viu? Para a pintura dessa bolinha, pelo menos até então, isso aí é púrpura mesmo, que eu tô distribuindo um pouquinho aí em cima. Para a pintura dela, os pincéis grandes, como o número 14, e para os detalhezinhos, contornos, o número 6, o 4, tá bom. Esse púrpura, ele precisa ser bem espalhado, para não ficar em um borrão, mas para ele se emendar bem, trazendo uma bochechinha coradinha em cima desse branco, dessa parte correspondente à bochechinha, não precisa crescer demais não. Aí vem o preto, que eu vou fazer o preenchimento dos olhinhos, igual da estrelinha, não tem muitos detalhes. Pode colocar cílios se quiser, porque aí a gente deixa um ar mais feminino para ela, e para a estrelinha a gente pode deixar um ar mais masculino, né? Olha só, ele ficou parecendo, vamos dizer que masculino. O lacinho azul, não tem cílios. Ela, a gente pode enfeitar um pouquinho mais
trazer uma ideia mais menininha. O preenchimento do olho normal, você encher aí tudo com o preto. Se você achar que um olhinho tá ficando maior que o outro, procure deixar o do lado esquerdo menor ou do lado direito maior, uma vez que tá mais voltado pra gente. Mas, de preferência, se der pra deixar razoavelmente igual, você deixa. Feito todo o preenchimento aí do olhinho, a gente detalha um pouquinho. Só arrumando ali um pouquinho com o branquinho, um brilhinho para os olhinhos. Veja que eu já coloquei direto. Com o pincel zero, eu vou sair colocando os detalhes, assim, a boca, né? Essa partezinha aí, essa bochechinha feliz. Só que para essa boca, gente, eu vou trazer um pouquinho do vermelho, ela tá grande. Ela não é tão pequenininha quanto a boca da estrelinha. Então, eu vou fazer o contorninho e no preenchimento dessa boca que é maior, eu vou trazer também junto um pouquinho de vermelho. A colocação desse vermelho pode ser numa quantidade assim bem mais expressiva ou pouquinho. Vou colocar pouquinho, vou deixar bem mais escurinho, tá? Mas vou pedir ajuda de um pouquinho de vermelho. Olha só. O vermelho que eu vou utilizar aí é o mesmo que eu coloquei na estrelinha, é o vermelho tomate. Eu não vou pegar outros tons, eu vou aproveitando, né, para não ficar um guia de cores tão grande. Mas você pode colocar outros se você quiser. Pode colocar tudo preto também, pode fazer um detalhe como uma língua, enfim. Preenchimento está completo. E ficou bem escurinho, porém a gente olhando ainda vê um toque do vermelho. Aí eu vou colocar os cílios. Vamos colocar no outro também. E assim, os detalhes para o rostinho da bolinha já tá bom, já tá pronto. Agora eu vou pegar ouro e vou começar a pintar, né, aí em cima mesmo, passar em cima do branco. Eu não vou pintar ele puro, como eu fiz, né, na estrelinha, separações dos tons puros. Eu vou passar o ouro aí em cima do branco. Eu acho que ele vai aparecer bem melhor até. Vou trazer esse detalhe até embaixo, deixar destacado a mãozinha. Vou subir até encostar no vermelho, é opcional você colocar outro tom, por essa razão que eu nem fiz o risco. Você poderia deixar a estrelinha como já estava e apenas contornar o bracinho aí, a mãozinha, né? Mas eu vou colocar outro tom para ficar mais ou menos lembrando a estrelinha, que tem dois tons, né? Como se a parte de trás tem um tom e a parte da frente outro. Então, eu vou colocar aqui também. Agora, é só esfumaçar esse ouro aí em cima. Misturar bem, né? A gente não precisa deixar manchado. E para os pezinhos, olha, eu vou colocar também um detalhezinho aí na parte de baixo. Do mesmo jeito que a gente fez nas perninhas, né? Da estrelinha, a gente vai fazer aí também. E no bracinho também vou colocar o detalhezinho. Só pra parte de baixo esse detalhezinho, tá? E assim, bem estreitinho, bem delicado. Você não precisa crescer muito, não. Isso aí também levará aquele contorno com o preto, como se fosse uma costura. Depois a gente faz isso. Essa região aí de cima eu vou pintar tudo de vermelho, o mesmo vermelho que já estava utilizando. Vou pegar o rústico, vou fazer, né, uma sombra aí em cima, tanto uma sombra, dando a entender que é a sombra desse arranjo que tem aí na cabecinha, quanto também o contorno no em volta do vermelho. Olha só, a gente coloca uma boa porção, vai puxando aí para baixo, pincelzinho número 6, número 8, número 10, o pincel que você se sente bem de usar, tá bom? Não se preocupe muito com o pincel que eu estou usando, não. Você precisa usar o pincel que você gostar.
Aí é o preto, que eu tô fazendo já o contorno. Observe que na estrelinha já passei o contorninho do preto. E vou fazer o contorninho aqui da bolinha. O contorno será feito do mesmo jeito. Pincelzinho chato, pincelzinho número 4, número 6 ou número 2, depende do que você se identificar melhor. E vou fazendo o contorninho, pegando tinta aí só do lado do pincel, de um lado, e contornar um todo. Agora, a gente vem fazendo aquela costurinha, do mesmo jeito que a gente fez na estrelinha. Com o preto, pincelzinho número 0, e vou fazer essa costurinha em toda a região, não só do vermelho, mas do ouro também. Olha só, são só aqueles tracinhos bem fáceis de serem feitos. Vamos passando por aí. Por toda essa região do encontro, né? A parte de fora, de cima, não precisa a gente fazer costurinha. Mas essa região aí de encontro dos tecidos, aí sim é interessante que a gente faça. Nessa região aí, ouro também, vou fazer do mesmo jeito. A parte mais delicada é a parte pequenininha, parte do pezinho, do bracinho, essa parte de baixo. Mas eu vou fazer também. Aí, a gente traz até embaixo, até onde der para colocar, a gente vai colocando. E em cima dessa região ouro, embaixo, a gente também coloca, tá? Todos esses pedacinhos de tecido levará a costurinha. E agora, né, a gente vai pintar o arranjinho. Bom, gente, aqui eu vou encher, né, todas as minhas folhinhas com verde oliva. As folhinhas serão do mesmo jeito dessas outras, tá certo? A diferença entre essas folhinhas e as outras é porque, olha, essas daqui se encontram, né? Então, a gente precisa fazer a separação. Por exemplo, aqui eu posso colocar essa aqui, ó, pra frente. Deixar aqui mais bicudinho, mas é tranquilo de ser feito. Eu me preenchi, né, com verde oliva, do mesmo jeito que fiz com a outra, ou as outras. E aqui eu venho com verde soft, deixando assim bem clarinho essa região central da minha folhinha. Aqui eu vou colocar também, tá? Por aqui. Deixa eu trazer essa luminosidade para essa região central da folhinha de baixo, depois a gente separa mais, viu? Não se preocupe não. Aqui. Trazer até mais luz ainda para cá, deixar até um pouco riscado, não tem problema nenhum. E aqui eu vou fazer o mesmo trabalhinho. Olha só. Agora, aqui eu venho, né, deixando, claro, bem marcadinha essa separação. Bem visível. Como fiz na outra folhinha, eu vou pegar aqui um pouco do verde, no caso do verde oliva novamente. E venho aqui fazendo, né, umas nervuras bem marcadas aqui. Deixa eu puxar mais. Isso aqui você pode estar fazendo com o pincel número 0, tá certo? Aqui. Esse tecido é uma sacaria bem grosseirinha, tá, gente? Então, pra quem sempre fica perguntando qual o tecido que eu uso, hoje eu tô usando uma sacaria. Aqui, pra todas elas, vou colocar nervurinhas. E vou deixar minhas folhinhas dessa forma. Os azevinhos vou fazer do mesmo jeito do outro, aí já não tem muita diferença, né? Eu vou pintar eles igual pintei os outros, tá certo? Somente o púrpura,
branco e preto. Aqui, gente, não tem, assim, problema em colocar o preto, primeiro porque o risco não some, né, gente? O púrpura, ele não cobre, ainda aparece, você passando aí direitinho, ainda aparece. Então, você vem fazendo o contorninho com preto, ó, em quem está por baixo, tá? Esses aqui estão por baixo, você faz o contorninho com preto. Só isso. E aí, você vai puxar esse preto, né, pra quem está embaixo. Olha só. Dá uma puxadinha pra quem está embaixo. Se der uma borradinha, não tem problema, na de cima, né? Porque a gente ainda vai colocar branco aqui. Deixa eu lavar meu pincel, tirar o excesso de preto. E vamos colocar o branco. Aqui, olha, o branco, nessa hora a gente aproveita para separar, né? Melhor, para deixar mais visível essa separação, aí a gente abusa um pouquinho do branco. Para esse trabalho, que é bem fantasia, cabe bem. Aqui. E aqui, olha, a gente vai passando também. Pronto, um pouquinho aqui. Com o branco, a gente está separando todas elas. Ela fica com a sombra do preto, né? E ganha essa luminosidade que ajuda nessa separação. O púrpura e o vermelho, eles são próximos. A gente coloca aqui um branquinho e separa eles direitinho. O excessozinho, o brilhinho, cabe bem nos azevinhos. E o preto, a gente coloca aquelas sepalazinhas. Parecendo uma florzinha. Vou colocar aqui mais pra baixo. Aqui bem pra baixo. Aqui um pouco pra cá. E aqui, bem pra cá também. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, essa sombra. E apenas isso. Aqui eu vou fazer esse mesmo... folhinhas de pinheiro, essas mesmas folhinhas, e fica pronto o nosso arranjinho. O acabamento aqui do chão, eu vou vir aqui, olha, sabe, como se tivessem, assim, umas plantinhas, né? Só o cabinho mesmo, a madeirinha. Sim. Vou colocar aqui também... Deixa eu ver, por essa região aqui, vou colocar também uns tronquinhos. E aqui também vou colocar. Daqui seria um bem maior, bem mais formal. Trazer por todo o risquinho que fiz, esse preto. Trazer por aqui também uns tronquinhos, para não ficar uma coisa só. Pronto. Agora eu vou pegar branco, deixa eu lavar aqui meu pincel, colocar uns excessozinhos de branco. Pegar um pincelzinho inteiro. Olha, inteiro mesmo, assim, ó. Pelo bem. Então, eu venho depositando uma certa quantidade de neve em cima, né, desses tronquinhos que eu coloquei por aqui. Olha só. Por aqui. Pelo chão também eu vou colocando, tá? Vou colocar por aqui um pouquinho. Na frente do nosso bichinho. Ou da nossa bolinha. É uma bolinha.
aqui. Por aqui eu vou colocar também para o chão. É um trabalho assim bem tranquilinho de ser feito, viu? Deixa eu trazer por aqui porçõezinhas de neve. Lá atrás também vou colocar. Vou colocar por aqui. Sempre com batidinhas, né? Pra ficar assim mesmo, bem regular. Uma neve bem fofinha. Aqui. Deixando esses excessos bem visíveis, colocando por aqui. E vou fazer o mesmo trabalho para esses troncos. Aqui. Por isso que assim, eu fiz, né, bem grosseiramente, porque vai ter esse trabalhinho aqui. Vamos colocar esse branquinho e acaba cobrindo. A gente não percebe muito se ele é mais estreitinho ou não. Aqui um excesso bom. Por aqui eu vou passar também. Em alguns cantinhos, pode deixar mais tumultuado. Deixa eu passar por aqui. E aqui também. Mas deixando sempre aparecer um pouquinho do pretinho, viu? Aquela coisinha bem fantasia. E o nosso trabalhinho, gente, de hoje é isso. Vou deixando dessa forma. É uma ideia, assim, bem simples, bem tranquila, pra gente tá colocando aí no pano de prato, de copa, como você chamar. Para hoje é isso, pessoal. Logo mais eu volto com a nova ideia. Tchau!